Estimadíssimos camaradas, muito boa noite. Hoje nós temos aqui uma noite muito especial que eu vou compartilhar com todos vocês e especialmente com duas figuras extraordinárias lá do Rio de Janeiro, a nossa querida Esmeralda Monsones e o meu querido Heitor Silva, ambos pré-candidatos pelo PSOL, o Heitor a vereador no Rio de Janeiro e a Esmeralda candidata a prefeita em Miguel Pereira, no estado do Rio. Esse estado que é, como a gente chama sempre, o tambor do Brasil, que tem que ser o tambor do Brasil. Quando a República fica pequena, quando a sua discussão está com um horizonte menos pretensioso, historicamente o Rio de Janeiro sempre se levanta. Se levanta para alçar aquela voz crítica, aquela voz que não está ensimismada, aquela voz que não está marcada por um provincianismo bocó, que parece que tomou conta da sociedade brasileira, em que a ambição, o heroísmo, o sentido de vanguarda parece ser quase um pecado capital, em que a esquerda parece renunciar, numa servidão voluntária, obviamente, a um horizonte muito maior, que para nós não é um horizonte qualquer. Já antecipo aqui. É o horizonte da Revolução Brasileira. Essa mesmo, que está em curso entre nós. E que aparece para a consciência ingênua sob a forma de uma crise que parece não ter fim, de uma situação política que parece não ter saída, de um lusco-fusco de descomposição e decomposição dos partidos da ordem, das frentes que prometem mundos e fundos, mas não conseguem se realizar, do domínio da imprensa, que manufatura uma opinião pública em favor de uma agenda que é uma agenda ultraliberal, tocada por Paulo Guedes, com amplo apoio midiático, a começar pelo principal partido da burguesia brasileira, que é a Rede Globo. E nesse vale de lágrimas que parece não ter fim, nós da Revolução Brasileira queremos fazer uma discussão crítica sobre o papel das eleições nessa conjuntura e sobre o papel do PSOL nessa conjuntura. E como corrente do partido, nós também, embora ácidos críticos do cretinismo parlamentar, essa praga que infestou a esquerda já há muito tempo, que supõe que o horizonte da política é o parlamento e não a luta de classes, que supõe, nesse cretinismo parlamentar, que a vida pode ser mudada a partir do parlamento e não que quem muda o parlamento é a vida, a despeito de imensos combates que nós travamos nos últimos anos, em que ficou demonstrado cabalmente que apenas a luta de massas é que pode mudar algo numa república rentista e apodrecida. E é hoje, por essa razão e por outras que nós vamos expor aqui coletivamente, Esmeralda, Heitor e eu, um debate, uma reflexão sobre o Brasil. Ele é um debate com vistas às eleições que se aproximam, de novembro. E aqui nós estamos com dois pré-candidatos. A Esmeralda, que é pré-candidata a prefeita, e Miguel Pereira, no estado do Rio, e o Heitor, que é candidato a vereador na cidade do Rio de Janeiro. E nós vamos fazer um debate que é para marcar não só a nossa diferença em relação às candidaturas da ordem, a esse festival de cretinismo parlamentar que vai invadir nossas casas através da televisão, do rádio, do jornal, das mídias digitais, etc. Mas nós queremos aproveitar essa oportunidade para fazer uma reflexão séria, crítica, sobre a Revolução Brasileira. O que eu queria dizer inicialmente, antes de ouvir a Esmeralda e o Heitor, é que o Brasil passa por uma crise de tipo muito particular. Essa não é uma crise como as crises recorrentes que nós tivemos em outras oportunidades. E o Brasil, vocês sabem,
é pródigo em críticas, não é? O Brasil como diz o poeta, gordo na contradição, de tal maneira que nós precisamos fazer um diagnóstico específico dessa crise. O que ela tem? Ela tem uma dupla combinação. Em primeiro lugar, ela revela, desde as últimas eleições presidenciais, uma exaustão completa do sistema político. Essas massas que repudiaram o sistema petucano e enterraram, de fato, o sistema petucano nas últimas eleições, criaram uma nova contradição no terreno eleitoral, que é uma contradição da luta de classes e da política em geral. De um lado, agora, está um proto-fascista encabeçado por Bolsonaro, cujo comando da economia, do Estado, dos negócios de Estado, está entregue a um ultraliberal Paulo Guedes, que conta com apoio total de uma coesão burguesa e um apoio total do sistema político apodrecido e da mídia, que manufatura a opinião pública, tal como manufaturou uma opinião pública de que nós tínhamos um déficit na Previdência e era preciso fazer uma reforma da Previdência. E que, uma vez realizada essa tarefa, choveriam os investimentos aqui. Não aconteceu. Da mesma forma que essa mídia está produzindo agora um consenso, manufaturando a opinião em favor de uma reforma tributária, que naturalmente vai passar o prejuízo para o povo e para as classes médias e vai continuar anistiando novamente a classe dominante, estrangulando estados e municípios, que vão ficar mais dependentes do poder central, sem dúvida alguma, e, portanto, tendo que negociar cotidianamente quem for prefeito e quem é vereador, submetido à ordem de Brasília, às discussões de Brasília. Então, veja, essa crise do sistema político, ela supostamente encontraria, aos olhos de muitos brasileiros, uma resposta em Bolsonaro. Nós, da Revolução Brasileira, dissemos muito claramente: Bolsonaro não pode entregar nada do que ele promete. Não poderia entregar nem emprego e nem renda, está aí um desemprego elevadíssimo e uma queda sistemática dos salários. Não poderia entregar o fim da corrupção. Aí está sua família e, sobretudo, Flávio Bolsonaro, metido num esquema de corrupção que começa com as rachadinhas e termina com as acusações de envolvimento direto com as milícias. Em terceiro, Bolsonaro não poderia parir e entregar um novo sistema político. Está aí ele, com todas as negociações. Entrou feito um tigre, parecia um leão, e agora já está um gatinho negociando com o Centrão, com o Rodrigo Maia, que é aqui do estado do Rio de Janeiro, não é? Esse político do sistema bancário já está, em vez de urrar, ele já está miando pelos cantos. Mas essa perversidade de Bolsonaro, ela não é de alguém derrotado, é alguém que está tomando fôlego para uma segunda ofensiva. Não há dúvida alguma, a classe dominante tem um projeto de classe para o Brasil muito determinado. E junto com essa crise do sistema político, nós temos uma gigantesca crise econômica do sistema em escala global, cujo epicentro são os Estados Unidos, com uma taxa de desemprego gigantesca, e a despeito de uma ligeira recuperação do emprego lá, o fato é que ainda tem 33, 34 milhões de estadunidenses desempregados, e não há nenhuma luz no fim do túnel. Ao contrário. Agora, se nos países centrais e na Europa, e inclusive na China, que é a que menos sofreu com essa crise, a crise já é violentíssima, na periferia capitalista e latino-americana, em especial no Brasil, ela é particularmente violenta. E eu postulo que ela é uma das mais violentas no terreno da América Latina. Muito violenta essa crise aqui. Coloca um desafio, portanto, gigantesco nessas eleições. Nós defendemos uma posição que todos os nossos candidatos têm que discutir os grandes temas nacionais, uma nacionalização das eleições municipais. Nós não podemos entrar nessa campanha discutindo a possibilidade do que se pode ser feito ou não. Os nossos candidatos são candidatos da Revolução Brasileira. E eles estão aqui para elevar o nível cultural, o horizonte político das massas e o interesse absoluto pela politização desse processo. Nós não podemos fazer de conta que o país está passando por um período normal, como estão fazendo aí o Lula, o Ciro, inclusive gente do meu partido, do nosso partido, do PSOL, que acha que nós estamos indo para essas eleições para fazer uma coalizão de esquerda que está se revelando nos fatos incapaz de se realizar
e menos ainda de enfrentar a ofensiva da direita. É um período muito especial que nós aqui, nessa discussão de pré-candidaturas, queremos fazer uma reflexão pública. E é por essa razão que a Esmeralda e o Heitor estão aqui, não é? Para discutir isso abertamente com vocês. A Revolução Brasileira não vai fazer aquele tradicional périplo das candidaturas e das pré-candidaturas. Nós vamos discutir com vocês a sorte do Brasil e, sobretudo, o pulsar da Revolução Brasileira. Então, numa ordem que nós combinamos aqui, primeiro nós vamos ouvir o Heitor para uma reflexão sobre a crise e o Rio de Janeiro, e depois a nossa querida Esmeralda, que é pré-candidata do PSOL a prefeito em Miguel Pereira. Então, Heitor, agora todos nós estamos aqui ansiosos para te escutar. E queria já pedir a todos os que estão aqui, vários camaradas, Carlos Mariano, Priscila, o Pedro Lucas, a Simone, o José Eduardo Salgado, o Álvaro, a Luciélia, todos que não só curtam aqui, né, coloquem a sua curtida, mas que também compartilhem, para a gente mostrar aqui a força da Revolução Brasileira e de duas candidaturas extraordinárias que vão emprestar o seu talento, a sua capacidade de mobilização nessa eleição. Também um grande abraço para o Dom, um grande abraço para o Dinho, enfim. Eu vou registrando aqui na medida em que nós vamos avançando. Heitor, é com você, meu camarada. Obrigado, Nildo. Boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer as pessoas que tiraram tempo para ouvir aí a Revolução Brasileira, né? Eu sou Heitor Silva, né? Estou aqui como representante da Revolução Brasileira. Meu nome está sendo levado ao partido, ao PSOL, para pleitearmos uma candidatura a vereador, né? Fico muito honrado com essa credibilidade que os companheiros colocam, né? Falar um pouco da minha trajetória antes da gente tentar entender um pouco a crise carioca, né? Eu sou economista, sou professor, sou doutor em planejamento urbano pela UFRJ, fui militante desde o movimento estudantil, né? Militei no PDT durante muitos anos, fui da Juventude Socialista do PDT, depois de lá trabalhei na Secretaria de Habitação do Estado do Rio de Janeiro. Foi quando eu comecei a tomar pé nas questões fundiárias, nas questões de habitação desse Estado. Depois fui para o Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro, na luta pela terra, principalmente por regularização fundiária de favelas e quilombos. Por fim, trabalhei na COP, né, trabalhando com cooperativas de catadores, organizando esse setor em cooperativas e tentando fazer com que ele conseguisse melhores condições ali de trabalho e de vida. E hoje estou na Fiocruz, sou pesquisador, bolsista na Fiocruz, trabalhando com pesquisa em favelas, especificamente na favela de Manguinhos, e continuo professor, né? E é isso, serei para sempre. A crise no Rio de Janeiro, né? Ela tem aspectos econômicos, sociais e políticos. Eu vou falar de cada um especificamente, né? Eu vou tentar um pouco trazer o que o Nildo falou do nível mais macro, né? Mais mundial e nacional para a cidade do Rio de Janeiro. Aspectos econômicos. A Prefeitura do Rio de Janeiro não é desse governo Crivella, né? Há de muito tempo, ela é um balcão de negócios, né? Hoje, o principal balcão de negócios é a saúde na cidade do Rio de Janeiro. A saúde na cidade do Rio de Janeiro foi entregue às OS, né? Foi retirado do serviço público. Qualquer um que já fez uma obra na sua casa sabe que quando você mesmo faz uma obra, ela sai mais barata do que quando você contrata. Então, não tem sentido. O serviço não melhora e o preço aumenta. Resultado disso, unidades fechando, unidades com serviços precários. Essa mesma lógica de transformar a prefeitura num balcão de negócios para transferir recursos para o setor privado se apresenta também na área de serviços sociais e educação. No caso da prefeitura, as creches, que também foram entregues para OS.
ou então para OCIPs. OCIPs é o nome mais contemporâneo daquilo que a gente conhece como ONGs, né? Outra área também, onde a prefeitura se transforma um balcão de negócios aí do capital, nesse caso do grande capital, é na Barra da Tijuca. Não sei se as pessoas que estão acompanhando aqui a live já pararam para olhar que na cidade do Rio de Janeiro, tudo que é bom se concentra na Barra da Tijuca. Tudo que é bom, né? É estádio, é equipamento esportivo, é equipamento cultural. Isso se deve a uma característica desse bairro. Além dele ser um bairro de concentração de renda, dos estratos de renda mais altas, ele também, 85% das terras da Barra da Tijuca pertencem a 5 donos. Então, quando você concentra alguma coisa na Barra da Tijuca que aumente o valor do metro quadrado, você está favorecendo diretamente as 5 famílias. Não por outro motivo, essas 5 famílias estão sempre entre os maiores doadores de campanha para prefeito na cidade do Rio de Janeiro. Outro lado, a concentração de tudo que é ruim, que é o outro polo, né? Se concentra o que é bom em um lugar, concentra o que é ruim em outro. A concentração de tudo que é ruim na cidade do Rio de Janeiro se dá em Bangu. Quando é lixão, quer levar para Bangu. Quando é presídio, quer botar em Bangu. Tudo que desvaloriza o metro quadrado. Porque você concentra numa parte da cidade e desvaloriza a outra. Esse mesmo balcão de negócios é o que está por trás da especulação imobiliária, que degrada a cidade do Rio de Janeiro. Degrada não só as áreas pobres, como as áreas ricas. Nas áreas ricas, por exemplo, cada vez mais se deixa que os prédios na Barra da Tijuca e no Recreio sejam cada vez mais colados um no outro. Daqui a 20 anos nós teremos um paredão entre o bairro e a praia. Ao mesmo tempo, nas áreas ruins, né, se permite que as plantas de loteamento não sejam fiscalizadas. Então, todo loteamento tem que ter calçamento, todo loteamento tem que ter um espaço para fazer uma pracinha, todo loteamento tem que ter uma série de características. Essas características são burladas, porque a planta que é entregue à prefeitura não é a planta que é cumprida na região. Isso só é possível com conivência. Por último, nessa área econômica, né? A gente sabe que a prefeitura não é responsável por segurança, né? No entanto, uma praga que se espalha na cidade do Rio de Janeiro, na área de segurança, que são as milícias, tem por trás o beneplácito da prefeitura. Reparem, o gás de cozinha, quem tem que dar alvará para se instalar local de venda de botijão de gás é a prefeitura. Ela se omite na fiscalização desses lugares. Isso leva risco para a saúde da população nas áreas pobres, que moram em volta dessas verdadeiras armadilhas. Ao mesmo tempo, tem uma conivência da ANP que não fiscaliza. É por isso que nas áreas pobres, o bujão, que deveria estar a menos de R$ 60, pelo que determina a ANP, está com a cidade no balcão de negócios. E, por outro, essa mesma conivência é a que permite as construções ilegais que a milícia faz nas áreas, na zona oeste da cidade. Lembrem-se, a Muzemba teve 2 prédios que desabaram, com 24 mortos. Isso só é possível porque lá nunca foi o fiscal da prefeitura. Muito bem. Os aspectos sociais. Nos aspectos sociais, a gente tem um rebaixamento da política. A transformação do vereador em despachante. É esse o efeito dessa política. A gente tem que lembrar, vereador não faz obra, vereador não arruma emprego e vereador não faz internação em hospital. O que o vereador faz? Ele fiscaliza e propõe leis. E isso está ligado aos aspectos políticos. Por que tem esse aspecto social? Por que a população começa a ver o vereador dessa forma? Pelo aspecto político. Se transformou as eleições em eleições de despachante do grande capital. Né? Eleição para despachante do capital imobiliário. Né? Lembrem-se,
é na Câmara dos Vereadores que é votado e discutido o Código de Obras, que determina como é que as obras podem ser feitas na cidade, o que tem, o que não tem em cada prédio, em cada lote, e a fiscalização, e o Código de Posturas e a fiscalização da postura. O Código de Postura determina como é que você pode instalar o seu comércio, qual é o tamanho da loja que você pode ter, se você pode ter ou não mesas nas calçadas, enfim, toda a postura da cidade. Isso passa pela Câmara dos Vereadores. E isso é que permite, por exemplo, que seja discutido na Câmara dos Vereadores, como foi o ano passado, né? A discussão de colocar no Código de Obras permissão para que prédios até 6 andares não tenham elevador. Vocês imaginem um absurdo. A pessoa compra um imóvel, daqui a 30 anos, quando ele acaba de pagar, ele está idoso, ele mora no 6º andar e não tem elevador. Isso permite a redução de tamanho que a gente tem visto, todos nós vimos na nossa trajetória de vida. Os apartamentos são cada vez menores e mais baixos. Isso só é possível pela conivência da Câmara dos Vereadores. Os vereadores também é onde se discute o preço da passagem na cidade do Rio de Janeiro. Aí é onde tem a famosa caixinha da FETransport, que é a Federação de Transporte do Estado, que o seu presidente está preso por falcatruas em associação com conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, no Vale Transporte do Rio de Janeiro. Né? É essa associação com o transporte que permite que vereadores saiam por aí durante seus mandatos distribuindo ônibus para levar time de futebol para jogar em outros lugares, para quadrilhas de festa junina se apresentarem e pousar para a população como de amigo da população, e que, na verdade, isso significa vender seu mandato para a FETransport. É esses aspectos políticos desse balcão de negócios que geraram a bancada da Bíblia. Hoje, a Câmara dos Vereadores tem a bancada da Bíblia e a bancada da bala, que eu falo daqui a pouquinho, termino falando nela. A eleição da bancada da Bíblia são os pastores que, através dos seus serviços sociais, né, geralmente ONGs que são controladas pelas suas esposas, né, que prestam serviços de saúde e de creche. Isso com recurso público. E aí depois cobram lá seus votos. Né? E, por último, a bancada da bala. Né? A bancada da bala foi quando as milícias percebem que, em vez de ficarem corrompendo fiscais, era melhor elas terem assentos no Legislativo Carioca. E aí discutem direto com o prefeito, em troca de votos, das não fiscalizações em suas áreas. É esse o quadro que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro. É disso que a gente está falando. Né? São esses os reflexos dessa crise que o Nildo estava falando. E lembremos, estamos no final da pandemia. Nós teremos uma crise de desemprego ímpar nesse país, numa cidade com essas características. Isso aí a gente conversa depois. Obrigado. Meteu aí um quadro, mas você meteu um quadro muito claro. Eu queria agradecer aqui, dar boa noite para a Rara, Sudá, para o Cristiano, para o Luiz Alberto, para o Márcio, para o Cadu Martins, para a Simone Guimarães, para a Natiele, para o Fernando Oriente, para o Ângelo Cavalcante, para a Tereza, Afonso da Silva, boa noite a todos. Que bom aqui que estão conosco. Esmeralda, nós vimos aí a crônica do Heitor, que é uma crônica da administração capitalista da crise, e que passa precisamente para a população do Rio de Janeiro, em especial os trabalhadores, um custo enorme, vendendo ilusões. Eu conheço, para aqueles que não sabem, meu primeiro emprego foi no Rio de Janeiro. É uma cidade com a qual eu tenho uma relação muito especial, tenho grande apreço, tenho grandes amigos, tenho grandes camaradas, visito sempre que posso. E eu sempre observei, Esmeralda, que existe um abandono por parte do Estado do Rio de Janeiro, em especial com o interior do Rio de Janeiro. E Miguel Pereira não é um caso único, é mais um caso da demonstração desse abandono crônico. Ele só foi superado em alguma medida quando alguns
alguns municípios ganharam os royalties do petróleo. Mas isso não é a realidade de todos os municípios fluminenses. Então, eu gostaria aqui já também, registrando a presença e a saudação do Marcinho, da Adriana Ronque, do César Cordaro, de todos que estão nos prestigiando aqui, que você fizesse essa avaliação dessa administração capitalista da crise e a situação em Miguel Pereira. Um prazer vê-la como pré-candidata a prefeito aí nessa cidade e pré-candidata a prefeito do PSOL e especial da Revolução Brasileira. É isso, Nildo. Boa noite, camaradas. Queria agradecer a presença e a participação do pessoal que está assistindo a gente aí na live, que está comentando. Então, eu queria fazer um panorama um pouco da cidade de Miguel Pereira, né? É uma cidade no interior do Rio, uma cidade pequena, e que tem um histórico ligado à ferrovia, em especial à Rede Ferroviária Federal, que foi privatizada nos anos 90, durante o governo de Fernando Henrique. A Rede Ferroviária era a principal empregadora de Miguel Pereira. Então, a história da cidade se confunde com a história dos trabalhadores que construíram essa empresa ali em Miguel Pereira. E com as privatizações dos anos 90, né, o que sustentava grande parte da mão de obra dessa cidade desaparece, porque a rede fecha em Miguel Pereira, né? E outras empresas públicas que foram vendidas naquele momento, a Light, a Telege, da mesma forma. E desde então, a cidade não consegue dar conta dessa mão de obra que se torna excedente. E a gente acaba enfrentando um quadro em Miguel Pereira de perda de população a cada ano que se passa, né, por não ter investimento, como o Nildo falou, os municípios do interior são negligenciados também, né, pelo governo estadual, e todas as administrações municipais que a gente teve, embora prometesse grandes investimentos, né, a gente já teve inauguração e reinauguração de um parque industrial em Miguel Pereira que está lá cercado e não tem absolutamente nada, né? Não se faz nenhum estudo para saber se há possibilidade de investir em indústria dentro da cidade. Então, assim, além dessa perda de população, quem fica, resta um emprego ou na prefeitura, ou no comércio local, ou subemprego. E diante desse momento de crise do capitalismo se acentuando já há alguns anos e agora sendo agravado pela pandemia, a situação em Miguel Pereira se deteriora, né? Piora a cada momento. A gente tem e isso é muito perceptível, né? Nesse momento em que a gente tem várias pessoas na economia da viração, né? O dito empreendedorismo hoje, que é cada um por si, tentando ser o patrão de si mesmo e se virar, enquanto a gestão pública, né, a administração pública, que, como o Heitor colocou muito bem, é o balcão de negócios da burguesia em todas as suas esferas, municipal, estadual e federal. Isso fica muito nítido quando a gente observa uma administração que prioriza os negócios de grandes empresários, né? Prioriza a construção de loteamentos em terras devolutas, onde o terreno é vendido a partir de 130, 150 mil reais. E o que resta ao trabalhador é o sonho da casa própria e pagar um aluguel que compromete grande parte do seu orçamento, né? Aliás, essa história, essa coisa da casa própria ser vendida como um sonho, ela é tão emblemática da nossa realidade como um país de capitalismo periférico, né, e dependente, que a gente tem na Constituição a garantia de moradia como um direito básico do cidadão. No entanto, isso é algo praticamente inalcançável para as pessoas, né? Em função da especulação imobiliária. Na cidade de Miguel Pereira não é diferente, isso é muito evidente, a gente consegue observar, circulando pela cidade, a quantidade de loteamentos construídos, servindo ali ao capital privado, né, de interesse
ali local ou externo, né, em que poucas pessoas, poucos investidores compram grande parte desses terrenos e esperam a área ser valorizada através de um investimento da prefeitura, como um calçamento de rua, uma iluminação pública, né, ou um investimento em saneamento básico para o preço do terreno triplicar. Quando que o trabalhador vai conseguir ter acesso a um terreno para construir sua casa própria? Nessa realidade, nunca, né? Além disso, né, outros investimentos na cidade, como com a promessa de geração de emprego que a gente teve, foi um supermercado que abriu e uma loja do Bob's. Essa é a promessa que é vendida para o trabalhador como possibilidade de emprego. E aí algo que eu acho muito característico dessa negociação com a miséria do povo, né, que os políticos normalmente fazem, sejam os vereadores, ou os prefeitos, ou os deputados, ou governadores, né, é que a gente tem uma situação de grande número de desempregados, ou de subempregados, de subempregados, né, e Miguel Pereira a condição é extremamente grave, séria, porque a gente é a cidade na nossa microrregião que registra o maior número de desemprego, com um grande número de pessoas também subempregadas, e que nesse momento agora de pré-campanha, a gente vê pessoas com a esperança de ter algum trocado trabalhando para candidatos, ou se colocando seu nome para candidaturas com a esperança de conseguir um emprego. Porque, no momento, a prefeitura é quem consegue pagar os salários melhores, né, e emprega grande parte da mão de obra, além do comércio. Então, são situações extremamente graves que a gente vivencia e não apresenta-se uma solução para o trabalhador. A solução sempre passa pela atrair investimentos de empresários para movimentar a cidade. E esses investimentos que são atraídos beneficiam única e exclusivamente esses empresários. Na cidade de Miguel Pereira, a gente tem um terreno no centro da cidade, que é um terreno que pertencia à rede ferroviária, né? E que passou agora por uma concessão para a iniciativa privada explorar ali comercialmente, construir um centro de consumo, né? Então, assim, no momento de crise em que as pessoas não têm como pagar o aluguel, não têm nem como comer, né? Pensar em construir um centro de consumo para quem? Sabe? São situações que se colocam, né, dentro da cidade. Além da questão da saúde, que o Heitor falou, né, que também é moeda de troca, porque são questões que atingem diretamente o trabalhador, saúde, moradia, trabalho, transporte, coisas que pesam no seu orçamento e que dificultam a sua sobrevivência, né? Em Miguel Pereira, a gente tem um hospital que foi municipalizado e entregue para concessão privada também. Então, no caso de uma universidade, que também foi trazida para a cidade, uma universidade particular. Então, assim, são soluções que são vendidas para a população como soluções para os seus problemas e que, na verdade, servem para o acúmulo de capital de grandes empresários, né? Eu acho que era isso, mais ou menos, que eu queria falar nesse primeiro bloco. Não sei se extrapolei meu tempo ou não. Enfim. Não extrapolou todo o tempo, não. Está tudo normal, Esmeralda. Tá certo, a tribuna aqui é livre, a gente pode se estender um pouquinho. Queria também registrar a presença aqui do Hélio Santiago, da Simone Guimarães, do Miqueias Carvalho, do Tássio Machado. E veja que, além dele estar registrando aqui o diagnóstico muito lúcido da cidade, eu queria mencionar o que o Hélio Santiago coloca aqui. Veja que morou em Campos durante 8 anos. Viu que uma má gestão pode fazer. Campos chegou a receber mais de 1 bilhão de reais só de royalties do petróleo. Pergunte o que a família Garotinha fez. A gente já sabe, né? A cidade tem um dos piores IDEBs do estado, bolsões de pobreza. Quer dizer, se reafirma aqui aquela máxima, né?
que o Engels escreveu na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, no século XIX, como as cidades eram expressões da concentração da riqueza num polo e da pobreza no outro. Mesmo em municípios, aqui foi muito antenado que o Hélio registrou, porque eu tinha mencionado aqui a bonança, né, de alguns municípios, como Macaé, etc., que nadam em dinheiro. Nadam em dinheiro, mas aí o problema é que também o chamado derrote, né, a maneira absolutamente irresponsável, não irresponsável, eu diria, a maneira burguesa com que os prefeitos atuam em conluio com os vereadores. E como nós temos uma campanha que mostra aí, né, o comum, eu diria, entre o diagnóstico da Esmeralda e do Heitor, é essa expressão dessa imensa guerra de classe que está contra o nosso povo. As dificuldades são gigantescas, né? Se no Rio de Janeiro a dificuldade é pelo gigantismo da cidade, em Miguel Pereira nós diríamos mesmo no contrário, as dificuldades são imensas. Quer dizer que não importa o tamanho da cidade, a régua com a qual se mede a pobreza e a riqueza é a mesma. Também queria registrar aqui a presença do Micael Cruz de Freitas, a Natasha Correia, o Dinho de Abreu, que está dando um saúdo para todos nós. Eu queria tematizar outra coisa agora aqui, Esmeralda e Heitor, que é a função do PSOL nessas eleições. Né? Para que o PSOL nasce? Nós, na Revolução Brasileira, nós, para aqueles que estão nos escutando, nós temos um diagnóstico bem preciso sobre isso. A despeito do PSOL ter nascido de uma disputa parlamentar, vamos recordar para aqueles que estão nos ouvindo aqui, o PSOL nasce em função da negativa que alguns parlamentares do então PT se recusaram a votar na reforma da Previdência promovida pelo senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse mesmo Lula que aparece como Lulinha Paz e Amor, que aparece como injustiçado. Quando ele era popular, ele tocou uma reforma da Previdência de acordo com os interesses do mundo das finanças, praticou um ajuste fiscal gigantesco durante 13 anos dos governos petistas, ampliou o latifúndio de maneira gigantesca nos governos da Dilma, também nos governos do Lula, mas também nos governos da Dilma, multiplicaram a dívida pública de maneira gigantesca. O Lula pegou a dívida interna em 720 bilhões, 730, e já colocou em 1,5 trilhão, já colocou na casa do trilhão. E a Dilma já colocou também na casa dos 3,5 trilhões, e não parou de crescer desde então. Na economia política, portanto, o petismo foi um rotundo fracasso histórico. O fracasso histórico só começou a aparecer com a destituição da Dilma. E com a destituição da Dilma, por quem? Por alguém que o Lula colocou lá de vice dela, que era aquele rapaz chamado Michel Temer, formado ali no Largo São Francisco, em São Paulo, expressão do liberalismo e da corrupção no Brasil também, não é? Processado de tudo quanto é jeito. Se nós tivéssemos um mínimo de seriedade nos tribunais, eles estariam na cadeia. Mas os tribunais não são sérios no Brasil, nós sabemos. Então, ali, na destituição da Dilma, já apareceu o primeiro fracasso, Esmeralda e Heitor, para a população. Nós já sabíamos, porque o PSOL nasceu, digamos, da costela quebrada do petismo. Mas o PSOL, na medida que foi passando o tempo, ele não nasceu apenas de um racha parlamentar. O racha parlamentar expressava um fracasso histórico do petismo como algo muito importante. A ideia de que a imensa e abissal desigualdade brasileira, a falta de soberania do país, o despotismo do sistema político, a corrupção dos tribunais, a corrupção daquele covil de ladrões que atende pelo nome de Congresso Nacional, o monopólio dos meios de comunicações, a entrega do território nacional, cuja expressão máxima pode ser a lei de partilha aprovada em comum acordo entre Dilma Rousseff e esse rapaz que está indo quase para a cadeia, que é o José Serra, um office boy do imperialismo estadunidense,
que fizeram um acordinho lá no Congresso Nacional e deixaram o seu Lindenberg, aí, que é um petista do Rio de Janeiro, de brocha na mão, tentando aprovar um projeto mais de tinte nacionalista. Foi rifado pelo Planalto. Então, veja, que o PSOL, na medida em que o tempo foi passando de um racha da disputa pela Previdência Social, foi lidado pelo futuro do Brasil e pela essa tragédia brasileira, Esmeralda e Heitor, uma função muito maior, que é ser um partido que atua na ordem contra a ordem, que não nasceu para ser um puxadinho do PT, e menos ainda o espírito crítico de um liberalismo de esquerda, que está fadado ao fracasso, porque a República não admite mais mudanças dentro da ordem. Então, aqui se coloca um tema que é a função do PSOL nessas eleições. E a Esmeralda, lá em Miguel Pereira, e o Heitor, aí na cidade do Rio de Janeiro, na capital, vão enfrentar os humores de uma população que está muito, digamos assim, de maneira muito cordial, zangada com a política, está arredia com a política. E eu, quando encontro alguém que diz, eu não acredito em nada, eu digo, aí já é um dos nossos. Esmeralda, Heitor, quero dizer, quando alguém diz, Nildo, não acredito em nada, eu digo, opa, agora a conversa vai começar. Por quê? Porque o sujeito que acredita no mandato do vereador Bom Moço, no mandato do prefeito Cordato, naquele que fica prometendo mundos e fundos, sabendo que não dá para colocar nada disso no orçamento, quando ele fica negociando com a imprensa, quando ele fica fazendo alianças, etc., ele já está ajudando na podridão da República. Ele está movendo o caldeirão da podridão, da qual a massa não quer mais. E o PSOL não pode, nesses momentos, vacilar em questões essenciais, naquelas questões que tocam a sensibilidade do homem comum. Esse homem comum que deu um tremendo voto contra o sistema na última eleição presidencial e que agora também já está naturalmente, por boas razões, naturalmente se desencantando e passando por uma oposição ativa contra esse proto-fascista que administra o Brasil sob o comando das finanças de Paulo Guedes, com toda essa burguesia que está ganhando dinheiro. E está ganhando dinheiro no chamado agronegócio, que é o latifúndio. Veja, eu estava vendo hoje, Esmeralda e Heitor, o latifúndio, 75% de todos os fertilizantes que ele usa são importados. Queria dizer aqui para os que estão nos escutando. Então, quando abre na Rede Globo, vai abrir hoje de novo, todo dia, o Agrotec, o Agropop, o Agro é Tudo, o Rio de Janeiro não tem uma agricultura pujante, mas tem uma agricultura de hortifrutigrandeiro muito importante para abastecimento do Estado. Mas o Rio de Janeiro sempre pensa o Brasil. E o voto daí tem que ser um voto radical contra o latifúndio, contra esse bordão. Não só porque 75, 76, às vezes até 80% de todos os fertilizantes usados no campo, eles são fertilizantes importados. Mas mais, dos 43 mil tratores produzidos no ano passado, Esmeralda e Heitor, são tratores de multinacionais, sobre as quais grande parte das peças são importadas. Mais do que isso, grande parte das sementes são transgênicas, sobre a qual se pagam royalties. E mais do que isso, o transporte feito para exportar grãos, especialmente soja, para a China, é feito por grandes navios que não constituem uma frota brasileira. De tal maneira que se paga fretes, royalties, multinacionais, e cada dólar importado tem um conteúdo importado muito grande. Então, veja, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão aqui da importância desse tema e da rebeldia e da crítica do PSOL no sistema político. E eu queria ouvi-los, porque, em geral, como nós abrimos aqui a reflexão, Esmeralda e Heitor, a ideia é sempre essa de que chega na época da eleição, a gente abandona a vocação do partido. E o partido é um partido que nasceu para lutar dentro da ordem, mas, como eu disse aqui, contra a ordem burguesa. Então, nós não podemos alimentar aqui nenhuma ilusão nesse processo eleitoral sobre as
as possibilidades de mudar essa realidade que a Esmeralda traçou aqui de Miguel Pereira e que o Heitor também fez um diagnóstico muito claro para a cidade do Rio, com inocência. Não dá. Está aqui o César Augusto, que é lá do Acre, e ele diz o seguinte: o nosso país está mesmo precisando de uma revolução. Observo Esmeralda e Heitor criticando a cidade e o estado deles e vejo muito da minha e do meu estado nessa crítica. Proporções diferentes. Região também, mas a causa é a mesma, o capitalismo. Um abraço lá do Acre. Olha aqui que importante a dimensão crítica da avaliação que a Esmeralda e o Heitor fizeram aqui. Alguém lá do Acre. Você veja aqui como o Brasil é único. Um abraço para o César. Veja como o Brasil é único. Essa lógica das situações extremas aproxima, Esmeralda, do diagnóstico que você fez aí em Miguel Pereira e que o Heitor fez do Rio de Janeiro, a um camarada que está lá no Acre, aparentemente tão distante do Brasil. Mas aquilo é o Brasil, aquilo é o retrato do Brasil. Lá com os crimes ecológicos, com a matança, com a ocupação de terra, com a falta de controle sobre a riqueza, né, sobre a biomassa, etc. Então, eu queria ouvi-los agora sobre a importância da candidatura de vocês para afirmar um caráter iracundo da atuação do PSOL, um programa anticapitalista, um partido comprometido com o socialismo e com a liberdade, enfim, e as duas pré-candidaturas que estão afinadas com a Revolução Brasileira. Então, eu queria ouvi-los. Começo pelo Heitor e, em seguida, a Esmeralda conclui. A política no Rio de Janeiro e a condução do PSOL nessa crise, né? É um tema importantíssimo, né? É como você falou, nós temos uma vocação para a crítica, para o embate, né? O PSOL não é só uma ala moralista do PT, não é isso, né? Mas antes de entrar no tema, eu queria aqui fazer o reconhecimento da luta dos militantes de base do PSOL. Essa, eu acho, sem dúvida nenhuma, é a maior riqueza do PSOL carioca, né? Nossos opositores, as pessoas que conhecem pouco o PSOL, falam que o PSOL é o partido da Praça São Salvador. Isso é uma mentira, tá certo? Eu faço parte do setorial de favelas do PSOL. Nós estamos presentes em quase todas as favelas, militando diariamente, né? Não é por outro motivo. Muita gente ouve na imprensa, ouve falar que o assassinato da Marielle Franco estaria ligado a uma retaliação, ao papel que o Freixo teve na luta para prender milicianos. Não é isso. O assassinato da Marielle está ligado ao trabalho que ela vinha desenvolvendo junto com o setorial de favelas dentro das áreas dominadas pelas milícias. É isso que estava por trás desse assassinato. É o crescimento do pessoal nas áreas populares da cidade. E, por último, também aqui o esforço que os camaradas desenvolvem nos núcleos de bairro, né? Eu mesmo faço parte do Núcleo Meyer, desenvolvemos aqui um trabalho cotidiano, ali de formiguinha, aquele trabalho anônimo, mas fundamental para a existência do partido. Vamos lá. Vou começar pela questão da bancada do PSOL na cidade do Rio de Janeiro, né? Quando a gente fala de bancada, a gente fala muito do papel de fiscalização que os vereadores devem ter. E que, indiscutivelmente, os vereadores e parlamentares do PSOL cumprem a rigor esse papel. O papel da fiscalização, daquele embate diário ali contra o prefeito, de não cair nas tentações, né? Podemos olhar para trás e para frente, para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, e não encontramos ninguém do PSOL envolvido aí em maceração de verba pública. Isso é uma honra, né, da gente militar num partido que a gente fica à vontade de não estar envolvido com esse tipo de prática. No entanto, é necessário reconhecer que a cidade do Rio de Janeiro é cada vez mais desigual e violenta. E, nesse ponto, às vezes, nós nos enganamos, né? Eu ouço muito falar, a bancada do PSOL, e é verdade, né? É responsável por nós termos um número de mulheres negras e faveladas que nunca se teve na política dessa cidade, desse estado.
É verdade, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, temos que reconhecer que essa mesma bancada eleita no momento em que mais se mata nas favelas cariocas, nos loteamentos clandestinos, nas áreas populares da cidade. Então, temos que reconhecer que isso não é nem de longe suficiente para deter esse genocídio da juventude. Temos também que reconhecer que as pequenas vitórias que se conseguem no parlamento, né, e que, às vezes, na empolgação, na vontade que a militância tem de resguardar esses mandatos, né, de resguardar esses espaços, se vende como grandes vitórias. Elas não o são. Não o são. É por isso que a cidade é cada vez mais desigual e violenta. Isso são pequenas concessões dentro do sistema. A gente falha, e isso eu acho que o pessoal falha, é no papel do vereador de agitação e propaganda, da denúncia da falência do capitalismo. Não é denunciar que o prefeito aqui ou acolá é mau gestor e de que, se fôssemos nós, faríamos uma gestão que faria cair do céu mel. Isso não é verdade. Isso é impossível dentro do capitalismo periférico. A gente tem que ter essa clareza e essa vontade de dizer a verdade para a população. O papel de um vereador e de seu gabinete é de organizar a luta do povo trabalhador. O do vereador é de organizar essa luta, de estar à frente, de levar a palavra, de estimular a luta, e do seu gabinete de ser um espaço de organização dessa luta. O vereador tem que enunciar que um novo mundo é possível. O pessoal tem que enunciar isso. Isso vai sair da onde? A Globo? Se nós não formos capazes de enunciar o novo mundo, ficarmos aqui falando em botar esparadrapo, band-aid, dando jeitinho nessa situação, nós não sairemos do lugar, porque essa situação é confortável para o capital. Somos nós que temos que dizer: revolte-se e mude o mundo. Não? A gente, como eu falei antes, alguém até que comentou quando eu falei do fim da pandemia, eu falei porque a gente agora tem uma curva, uma estabilização, e a curva de tanto de mortos como de infectados diminui. Mas, ao mesmo tempo, os negócios estão voltando, as pessoas estão tentando reabrirem. Quem conseguiu sobreviver até agora, nós teremos tempos dificílimos de desemprego nesse país. E na cidade do Rio de Janeiro, esse impacto vai ser gigante, porque nós já éramos a capital mais afetada pelo desemprego no conjunto das capitais. Então, o que cabe ao pessoal nesse momento é organizar a revolta. Não podemos repetir 2013, onde a população foi para a rua, na cidade do Rio de Janeiro, colocamos 1 milhão de pessoas, cercamos a prefeitura. E, apesar disso, isso tudo acabou sendo controlado pela extrema-direita. Porque nós não fomos capazes de enunciar o que fazer com aquela manifestação, dar um norte. É isso que nós temos que fazer. Às vezes eu tenho a impressão que o pessoal navega sem bússola. Não basta dizer que nós temos uma candidata a prefeita negra e favelada e que é doutora. E que isso é empoderamento. Temos que dizer: temos uma mulher negra, favelada e rebelde que vai mudar essa cidade. E que nós vamos tacar fogo nesse país e mudar isso. Nós temos que botar o capitalismo no seu devido lugar. Temos que botar o capital no corner. Não podemos mais conviver com OS controlando a saúde. Não podemos mais conviver com OS controlando a educação. Onde já se viu, nós vamos eleger prefeitos e vereadores para ficar administrando isso, para saber se a OS recebeu o que deveria ou o que não deveria. Não é isso. Nós estamos ali para dizer que isso são setores que são dominados pelo serviço público. Porque senão ficamos aqui tampando o sol com a peneira. Né? E não é isso. Nós temos que anunciar novos tempos,
novas possibilidades. E se não formos nós que fizermos isso, quem fará? Porque isso que está aí tem sido, até hoje, há 400 anos, cômodo do capital. Era isso. Ótimo, Heitor. Prazer sempre te ouvir, diagnóstico preciso, firmeza de sempre. Tua pré-candidatura muito importante no Rio de Janeiro. Esmeralda, e a tua pré-candidatura aí em Miguel Pereira abre um novo horizonte para a esquerda na cidade. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque um dos grandes problemas é precisamente um cenário adverso para a esquerda nas eleições que se avizinham, as eleições de novembro. E eu queria ouvi-la sobre isso. Como é que você vê esse cenário? Aí, Miguel Pereira, mas você está livre para também dissertar sobre isso no Rio de Janeiro, no Brasil, desse cenário das eleições e a esquerda. Começando aí por Miguel Pereira. A palavra é tua. Então, Nildo, isso que você pontuou antes da fala do Heitor é super importante, né? O papel da esquerda nessas eleições, o papel do PSOL e principalmente de um pré-candidato da Revolução Brasileira. Em Miguel Pereira, especificamente, abre-se uma possibilidade de uma representatividade de esquerda na cidade, né? de uma opção de esquerda dentro da cidade e uma esquerda que represente a classe trabalhadora, que esteja ali para fazer a luta, né, junto com os trabalhadores, porque a gente está cansado de ter que eleger, né, e de aguentar administrações públicas que servem única e exclusivamente ao capital privado, né, e que negligencia ou dá as costas para a classe trabalhadora. E, nesse sentido, se coloca uma questão muito importante: qual é o papel desse pré-candidato ao executivo, que se coloca como um pré-candidato revolucionário, né? O que é preciso ser feito? E aí, eu acredito que o pré-candidato ao executivo, ele tem por objetivo ajudar a auto-organização dos trabalhadores, fomentar a auto-organização dos trabalhadores para incluir a participação dos trabalhadores nas decisões políticas. Quem deve tomar as decisões políticas, né, do que vai ser feito com o fundo público são os trabalhadores. A gente até hoje só tem presenciado a disputa pelo fundo público a partir de setores privados. São eles que ficam com todo o orçamento da prefeitura praticamente. Sobram umas migalhas para a população, para os trabalhadores. Chega, a gente não aguenta mais, enquanto trabalhador, viver de migalhas, né? Até num período de crescimento econômico do Brasil, que sobrava para a gente eram migalhas. Não dá, a gente tem que tomar conta do que é do trabalhador, porque, afinal de contas, quem produz a riqueza do país é o trabalhador. Então, é a hora dos trabalhadores se organizarem e assumirem uma postura mais ativa, né? Mais participativa nas decisões políticas. Né? Então, o papel de um pré-candidato ao cargo do executivo, de um pré-candidato revolucionário, é convocar a população para atuar dentro da política cada vez mais, para que a gente não necessite de um salvador da pátria e não fique esperando chegar uma eleição para vir uma figura miraculosa que supostamente vai salvar a vida dos pobres. Não é. A gente precisa começar a tomar parte da vida política, porque é a política que decide todos os rumos de nossas vidas. Não, a gente pode, é trabalhoso, é difícil, eu não quero saber, eu não quero me envolver, né, em função de toda essa sujeirada que está colocada pelos políticos que têm presentes, que são os nossos representantes eleitos, né, e isso acaba afastando o trabalhador da vida política, da participação ativa na vida política. Então, nesse sentido, eu acho que um revolucionário ele precisa esclarecer para a população o que está acontecendo e chamar a população para governar. Essa é a postura de um pré-candidato revolucionário socialista.
que quer realmente mudanças, né? É convocar essa população, porque as reformas que realmente podem fazer alguma diferença, né? A gente sabe que, na verdade, a diferença vai ser feita quando o povo realmente tomar o poder. Mas a gente pode começar, né, já tomando parte, né, dessa vida política, no âmbito municipal, só pode ser feita com amplo apoio da população. Esse amplo apoio da população requer uma participação ativa dos trabalhadores nas decisões políticas. São eles que têm que decidir onde que vai ser investido, o que vai ser investido, o que é prioridade. Porque é a vida deles que vai ser afetada. Né? Então, acho que essa é a missão que se encontra aí para a gente, né, que está se colocando como pré-candidato ao executivo. É isso. Colocou algo que é fundamental, que é as pré-candidaturas, e eu acho que aqui foi uma apresentação de duas pré-candidaturas, a do Heitor Silva, vereador no Rio, e da Esmeralda Monsores e Miguel Pereira, pré-candidata a prefeita lá pelo PSOL, colocaram ambos algo fundamental. As pré-candidaturas existem para a educação política dos trabalhadores, para a politização dos trabalhadores. Nós temos clareza na Revolução Brasileira que somente a participação massiva dos trabalhadores na política muda a situação do país. O resto não muda. Nós já experimentamos de tudo, não é? Desde o final da ditadura, desde 85, nós experimentamos o sociólogo almofadinha da USP, que veio todo educado, com os dotes de Paris, né? Primeiro, o inesquecível José Sarney, o governo da transição. Quer dizer, da costela da ditadura, o líder da ditadura no Congresso se transformou no presidente da República com a morte de Tancredo Neves. Em seguida, a eleição de Collor de Mello, que entrou, quero dizer aqui para todos que nos escutam, com esse discurso moralista de Sérgio Moro. Era a mesma coisa. E era o combate aos marajós. Logo em seguida, ele foi impeachmentado e assumiu de vice o Itamar Franco, que era ex-governador do MDB de Minas Gerais, que terminou o mandato entregando, numa eleição também muito disputada, a presidência para Fernando Henrique Cardoso. Aí chegou o engomadinho da USP, né? A sociologia uspiana. Essa mesmo que dá as cartas hoje ainda no pensamento brasileiro. Por 8 anos, continuou afundando o Brasil. Em 2002, a massa esgotada dos tucanos deu uma vitória avassaladora para Lula, que era a proposta mais radical da época. Quero dizer para todos que nos escutam, o Lula não ganhou por cartas brasileiras, o Lula ganhou porque a massa não aguentava mais tucano. E sabe quem que a massa repudiou como candidato? Um sujeito chamado José Serra, que hoje está aí sendo com os bens penhorados, 5 milhões, suspeita de todo tipo, apartamentos, casas, contas no exterior, sendo investigado. Foi esse sujeito que o petismo liquidou nas eleições de 2002. O Lula ficou 8 anos, elegeu a Dilma. Então veio primeiro o sociólogo, depois o metalúrgico, depois a mulher ex-guerrilheira, depois outro do Largo São Francisco, da USP, Michel Temer, e agora um militar degradado e um político de 5ª categoria, com ambições proto-fascistas. Quer dizer, o que o Brasil não tentou ainda? O Brasil já tentou tudo, exceto algo fundamental: a participação massiva do povo nas decisões. O povo fica sendo iludido de votar num parlamentozinho, de fazer maioria no Congresso, de eleger todos os membros do Supremo Tribunal Federal, de, inclusive, Heitor Esmeralda, ganhar a Globo para as causas populares e os monopólios televisivos. Veja, esse namorico que tem gente até do nosso partido, que toda hora, por frequentar a bancada da Globo News ou da CNN, acham que não precisamos tocar a mão nos monopólios. Então,
as pré-candidaturas de vocês, tal como vocês aqui brilhantemente exibiram, elas têm uma nervatura que está dedicada a redefinir a função da política nas eleições. Então, quero registrar aqui, quero lhe felicitar por isso e dizer, convidar todos que estiveram aqui que divulguem esse debate, essa apresentação das pré-candidaturas da Esmeralda para pré-candidata a prefeito de Miguel Pereira e de Heitor, pré-candidato a vereador no Rio de Janeiro, que curtam e divulguem as páginas da RB aí no Rio de Janeiro e participem das atividades da pré-campanha da Esmeralda e da pré-campanha do Heitor. Nós vamos sair sempre atrás, porque os socialistas, os revolucionários, não vão ter todos os esquemas de uso já da mídia em tempos normais que serão vertidos depois na forma de campanha. Tem candidatos que já serão conhecidos antes mesmo de fazer qualquer atividade de pré-candidatura. Aqui é um trabalho de 2 pré-candidaturas vocacionadas para a Revolução Brasileira, empenhadas na construção da Revolução Brasileira, e eu quero convidar todos que estiveram aqui conosco que participem dessas atividades, que curtam as nossas páginas, sobretudo a página da RB Nacional, mas a página da RB aí no Rio de Janeiro, e queria agradecer a todos que estiveram conosco aqui, já entrou aqui a Lívia Albuquerque, o Jonas Augusto, todos fazendo, olha o Jonas Augusto fazendo um registro lá de Recife, hein? Olha aí, vou até ler aqui, chega de migalhas, chega de bom mocismo, de sectarismo. É hora de emergir o nosso nacionalismo revolucionário, a Revolução Brasileira está na hora do dia. Organizemos-nos nas nossas ruas e bairros, formemos e espalhemos comitês de educação revolucionária por todo o Brasil. As massas, no fundo, acham que o Brasil tem jeito. Cabe a nós, isso aqui é muito bom, um abraço lá desde Recife, Jonas, um grande abraço. As massas, claro que acreditam. Quem não acredita no Brasil são esses políticos, vagabundos, que traficam com a fé do povo, que são bom moço, que querem ir para o parlamento. O povo, ele é feito de uma esperança irredutível por uma razão. Ele tem que lutar pela sobrevivência diária. Ele já tem uma musculatura feita de aço, porque senão nós não teríamos resistido a essa barbárie. Às vezes até com uma alegria que o carnavalesco registra aí no Rio de Janeiro, que o sambista recupera na letra de um samba famoso, não é? Que o cinema, às vezes, as artes tentam expressar. Quer dizer, de que é feito esse brasileiro que, a despeito do sofrimento, é capaz de sorrir, é capaz de se alegrar, é capaz de ter esperança? Ora, é feito de uma qualidade fundamental. São humanos. Humanos que querem algo para nós e querem algo para o país. Muito bom que o Jonas lembrou aqui também a função do nacionalismo revolucionário, que nós aqui na Revolução Brasileira valoramos como uma força viva da Revolução, nós temos convicção absoluta disso, e isso se demonstra todos os dias. Não é por acaso que a direita tenta sequestrar esse tema, Esmeralda e Heitor. Mas nós estamos aqui firmes, foi um prazer tê-los todos aqui, participem das nossas pré-candidaturas, entrem em contato, e eu deixo aqui, finalmente, uma despedida do Heitor, depois da Esmeralda. O Heitor pode começar as suas considerações finais e sua despedida dessa atividade que eu adorei participar aqui como uma espécie de apresentador, hein? Mas estou muito contente porque estamos entre camaradas, e entre camaradas com confiança e fé na Revolução e construindo a Revolução Brasileira em escala nacional com cada vez mais força. E não vamos ceder aos encantos eleitorais para diminuir o nosso discurso, o horizonte da nossa política. O tema é a Revolução Brasileira. E nós vamos encontrar uma imensa audiência, como não existiram nas eleições passadas, e como, a partir de agora, vai ser a nota dominante em função do caldeirão da crise, que a direita não consegue dar uma resposta, ao contrário, está tocando a manivela do irracionalismo, e que o liberalismo de esquerda também não é capaz de acomodar. A República está exaurida. Nós vamos precisar parar aqui dessa podridão, não o desespero, mas a revolução, as forças vivas da revolução. Heitor, é contigo a despedida agora. Antes de me despedir, né, eu queria comentar 2 coisas, né, que às vezes nós somos cobrados, né? Quando a gente apresenta e fala em Revolução Brasileira, a pessoa fala, mas vocês por acaso vão sair por aí distribuindo armas? E não é isso, né? Não é isso, né? Quando a gente fala de Revolução Brasileira, a gente está falando de uma profunda indignação
que é necessário ter com a situação em que o nosso povo vive, né? E enunciar que é impossível, dentro da ordem capitalista, superar essas condições. A pandemia mostrou isso. Por quê? A rede privada de saúde, aquela que o pobre classe média, ali com sacrifício, paga para ter alguma segurança para si e para os seus filhos, mostrou que a lógica capitalista impede que tenha leito de CTI parado, porque leito de CTI parado significa não ter lucro. E a pessoa faz um sacrifício medonho e, numa hora dessas, está descoberto. Essa lógica capitalista impede que a população tenha um teto sobre a sua cabeça digno, porque exige, num país onde as pessoas não conseguem ter muitos anos de carteira assinada, um contrato de 30 anos, né, com uma taxa de juros que tem que levar em conta. Capitalismo é isso, tem que levar em conta o risco da pessoa perder o emprego no meio do caminho, então as prestações ficam lá em cima. Então, como é que você vai resolver o déficit habitacional dentro do capitalismo brasileiro? Não resolve. Não resolve. Se a gente quer construir um país decente, terá que ser em outro formato, né? O Mariano perguntou, Mariano é um grande amigo, somos amigos desde que a gente era jovens, né? Historiador, uma pessoa ligada ao samba, ligado à história do samba, e perguntou como é que a gente pretende recuperar o voto do pobre para a esquerda. Mariano, você é historiador, né? Em um dado momento na Inglaterra, durante a Segunda Guerra, eles elegeram um conservador, não estou falando nem de comunista, não estou nem falando do Stalin na União Soviética, estou falando de um conservador inglês, né, para conduzir o país naquele momento. Em vez dele ficar vendendo lorota, ele disse o seguinte: só tem uma coisa para garantir para vocês: sangue, suor e lágrimas. Por que só se ganha a guerra desse jeito? Alguém ganha a guerra com vitórias parciais, com historinha, tá certo? E conduziu ali a população. É isso que a gente tem que entender. A política a gente não tem que fazer da verdade, mesmo que ela seja dura. Porque dura a vida do povo já é, como o Nildo bem falou antes, né? E só para terminar, para não parecer que a gente está propondo o paraíso, né, irrealizável na Terra, é claro que a gente tem questões que a gente acha que é possível fazer e lutar por elas. Eu falei de alguma delas. O fim da atuação das OS na educação, o fim da atuação das OS na saúde. Isso é possível. É possível a gente pensar os recursos que são usados pela comunicação da prefeitura, que é uma verba grande, uma parte disso tem que ser usada não para pagar Globo, não para pagar Record do prefeito Bispo, mas para a comunicação comunitária. Quero aqui agradecer o apoio do camarada Edilano, que toca o Fala Manguinhos, toca sem nenhum recurso, atinge 35 mil pessoas dentro daquela comunidade, aquela comunidade que precisa, antes de sair de casa e ao chegar em casa, consultar o Fala Manguinhos para saber se é possível chegar em segurança para a manutenção da sua vida. E um órgão que cumpre esse papel não recebe um centavo da comunicação da prefeitura. Isso é um absurdo. Para terminar, como último exemplo, a gente fala de saúde, tem que pensar em controle de vetores. E tem que lembrar que a Conlurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, não consegue recolher nem 50% dos dejetos sólidos gerados nas favelas cariocas. Enquanto que ela funciona super bem na Zona Sul, ela não consegue funcionar nas áreas pobres da cidade do Rio de Janeiro, provocando doenças. E isso é por quê? É porque ela foi uma companhia criada para atender os ricos, não os pobres. É dessas coisas que a gente está falando. Nós não estamos falando de algo que esteja no apocalipse da Bíblia, mas sim de coisas que estão na vida, no cotidiano da população.
e que é preciso que a gente diga e que a gente aponte, porque senão a gente vai continuar falando sobre isso sem achar uma saída. Obrigado a todos aí e vamos junto, vamos caminhar, porque essa luta é a luta de todos, pela vida. Ótimo, Heitor, obrigado. Queria também registrar aqui Adriana Pena, que mandou saudações aqui, saudações revolucionárias, não só saudações revolucionárias. E olha, a Adriana ainda está com a cara, ali a fotografia do Fidel, que não é qualquer um na América Latina, um desses gênios latino-americanos, que essa esquerda muito moderninha não gosta de falar do Fidel e do Che, entendeu? Gosta de falar de outras figuras, né? O Rudolfo Schiavon também aqui, mandando um parabéns ao pé do canhão, sempre, sempre. Rudolfo, muito obrigado pela presença. Veja essa esquerda que tem que ter um tom latino-americano, um conteúdo latino-americano, porque latino-americanos somos. E temos que recolher aqui da nossa tradição, não é, Esmeralda? Da tradição da Pátria Grande, os grandes exemplos que nós temos aqui. Também mandar um abraço aqui para o Aurélio Laborda, que está mencionando o tema da reforma urbana. Claro, todas as grandes reformas. Aliás, o Aurélio, a grande questão é que no pré-64 se discutia a reforma urbana, reforma agrária, reforma universitária, lei da remessa de lucros, mas não era só projetinho no Congresso, era mobilização de massa convocada pelo presidente da República. Essa é uma diferença fundamental, que no fundo, o Heitor e Esmeralda, é o papel do político no processo, esse que vocês já estão vivendo aí na condição de pré-candidatura. Então, Esmeralda, agora para concluir essa nossa atividade de hoje, a palavra é com você. Tá certo, Nildo. Eu queria concluir aqui retomando só uma coisinha sobre a questão em Miguel Pereira e o papel do pessoal em Miguel Pereira. A gente está num processo de pré-campanha em que se apresentam 2 pré-candidatos de direita. E a candidatura do pessoal se coloca como a única candidatura à esquerda, e não uma esquerda liberal, uma esquerda ao lado dos trabalhadores. Uma pré-candidatura que se coloca ao lado dos trabalhadores e defesa dos trabalhadores. Isso é importante ressaltar, né, que abre um espaço para a esquerda revolucionária dentro do interior do Rio de Janeiro. Né? Eu queria acrescentar que um prefeito que tem aliança e apoio do povo, ele não precisa fazer acordos escusos com o parlamento, nem com grandes empresários e rifar a cidade, né? E entregar a cidade para os grandes empresários. Né? Um prefeito que se coloque ao lado dos trabalhadores e que convoque os trabalhadores para governar, ele não precisa fazer esses acordos, então ele não vende a classe trabalhadora principalmente. Né? Eu queria agradecer a participação dos camaradas, Nildo e Heitor, excelente debate que a gente colocou aqui hoje, e agradecer aí a participação do pessoal nos chats, consegui ler aqui agora. O Dom Cassavete colocou ali, precisamos avançar para além da ideia de inclusão social, a qual, como costuma dizer o professor Nildo, é uma quimera. A inclusão social já é uma realidade entre nós, os excluídos já estão socialmente incluídos, como excluídos. Tanto é assim a inclusão social na qualidade de exclusão, que não à toa há no Brasil um processo de estetização, culturalização da pobreza, de retratação da pobreza como estilo de vida, de romantização e glorificação da vida levada aos trancos e barrancos, e etc. Excelente, né? E aproveita-se essa romantização da pobreza e entrega a solução da vida dos trabalhadores, como o Heitor já tinha colocado muito bem, né? Nas mãos de ONGs e de instituições religiosas, isentando o Estado da sua responsabilidade. Então, eu queria agradecer o pessoal, pedir para seguir a gente lá na página da Revolução Brasileira, nas nossas páginas, na minha, na do Heitor, no Facebook, no Instagram, e ajudar aí a construir esse processo revolucionário que já está em curso. É isso. Aqui,
registrando a participação do Sérgio Veronese e do Rubens Leite Filho, que termina com algo fundamental, né? A Revolução Brasileira não se vende, nem se rende. Venceremos. É com essa convicção que a gente conclui essa atividade. Quero desejar toda a sorte, toda a energia, toda a força e lucidez para o Heitor e para a Esmeralda. É uma batalha que vocês sabem, estão acompanhando o Brasil inteiro, a RB, a nível nacional. Nós vamos ter candidaturas, e onde não temos candidatos, quero deixar muito claro aqui, os militantes da RB têm o que dizer nas eleições. Não é porque em alguns locais nós não teremos candidaturas, e diria na maioria dos estados, que nós não temos o que dizer. Nós vamos atuar em todas as campanhas do PSOL com a identidade da Revolução Brasileira, atuando com as nossas propostas, porque elas nascem daquela convicção mais íntima que a Esmeralda registrou aqui. Quer dizer, a Revolução Brasileira está em curso. Nós precisamos construir uma vanguarda política necessária para vocalizar e já dar uma organicidade e um rumo para um rio que já está correndo entre nós, que a direita alimenta e que o liberalismo de esquerda é incapaz de conduzir para bom termo. Então, desejo a todos boa noite. Esmeralda, foi um grande prazer estar com você aqui. Força em Miguel Pereira. Heitor, força aí no Rio de Janeiro. Um grande abraço e até breve.